irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo o seu comentário, compartilhe para seus amigos no Facebook, Instagram e todas as redes sociais. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, vamos continuar os estudos bíblicos da Escola Dominical. Nós vamos falar hoje a lição 9, a qual nós não concluímos, amém? Nós estamos estudando, amados irmãos, nesse quarto trimestre, sobre o seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Hoje nós vamos estudar, amados irmãos, a lição 9, a continuação, amém? Você que tem a revista, a Bíblia, pega aí sua revista e sua Bíblia. Nós vamos dar o segundo ponto, que vai falar o seguinte: o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitaram a liberdade cristã dos gentios. Por isso, aqueles que torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância. Então, nós vemos, amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo falando sobre a advertência, a qual os judaizantes pregavam, os judeus pregavam sobre a lei mosaica. Então, nós vemos que eles pregavam o livro do Torá. Então, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo explicando que o verdadeiro Cristo, nós vemos que antes ele não conhecia Cristo, e pós-conversão ele pregava a palavra de Deus. Então aqui falando o legado doutrinário do Paulo para os novos líderes. Então ele estava explicando sobre como pregar a palavra de Deus. Então aqui, amados irmãos, aqui fala quem eram os gnósticos. Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acreditavam em elementos fisiológicos, a fé cristã, que corrompia a sã doutrina. Era uma filosofia de prejudicar ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais do que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo. Ensinavam que o corpo é material. Nós vemos, amados irmãos, aqui fala que é imprestável. Então, os gnósticos, eles ensinavam que o corpo não prestava para mais nada quando morria. Então, amados, nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que nós temos espírito, alma e corpo. Nós somos tricotômicos, nós possuímos. A Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, pega sua Bíblia e abre no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Fala o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No mesmo livro, vamos ler aqui também em Gênesis 1:26, fala o seguinte: e disse-lhe: façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado e toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, amados irmãos, esse versículo aqui está falando sobre, aqui fala, e disse-lhe: façamos. Nós vemos que façamos está no plural. Então, teve um concílio entre Deus, o Pai e o Filho, a formação do ser humano. E nós vemos, amados irmãos, no mesmo livro, no 2, versículo 7, fala: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que Deus formou o homem do pó da terra. Nós vemos, era um boneco que não tinha vida. Então, Deus soprou o espírito, que é pneuma. O espírito soprou na narina do homem, e o homem foi feito alma vivente. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele. Então, nós vemos aqui que o homem possui espírito, alma e corpo. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que os gnósticos, eles acham que são mais espirituais do que os outros. Então, nós vemos aqui o apóstolo preocupado em viver de maneira coerente o que ensinava.
A graça não que se quer arrependimento, santidade, disciplina. Espirituais não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta que é falso evangelho, dizendo: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, vossa alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos ler aqui, amados irmãos. 1 Tessalonicenses 5, 23. Fala o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, aqui o texto está falando, o texto bíblico, que seja conservado completamente o espírito, a alma e o corpo, sejam conservados irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Ser santificado. Então, amados irmãos, o nosso corpo ele é santificado. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando a igreja tessalônica sobre que o homem ele possui o espírito e a alma e o corpo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, seu legado para nós no século 21 não banaliza a maravilhosa graça de Deus. O segundo ponto fala o seguinte: o compromisso de Paulo com o Senhor. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 19. Fala o seguinte: servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobreviram. Então, amados irmãos, aqui é o discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. Então, nós vemos aqui ele falando que ele fazia tudo com humildade, servindo a Deus com lágrimas. Então, nós vemos que ele pegou para os três grupos, judeus, gregos e gentios. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo tinha compromisso com o Senhor. Então, ele pregava a verdade, pregava a sã doutrina, ensinava a igreja de Corinto, ensinava a igreja de Tessalônica. Nós vemos que o apóstolo Paulo também amava a igreja de Tessalônica. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, continuando a leitura. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor. Então aqui nós vemos a despedida de Paulo. Então, amados irmãos, nós vemos que nós vemos também como Elias, ele exortava o povo. Nós vemos que depois que terminou seu ministério, teve o seu sucessor, que era Eliseu. E nós vemos, amados irmãos, que a obra de Deus é assim: quando uma pessoa morre, outro toma conta da obra de Deus. Então, a obra de Deus não para. Então, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo falando sobre o testemunho do seu amor pela igreja. Então, ele tinha um amor. Nós vemos que, igual eu falei para os irmãos aí, antes, que ele amava a igreja de Tessalônica. Nós vemos que antes ele era Saulo, perseguia os primeiros cristãos, odiava os cristãos, arrastava homens e mulheres para ser presos e mortos. E pós-conversão, nós vemos que ele ficou 14 anos, depois, antes do seu ministério, ficou 14 anos, ele foi para o deserto da Arábia. O Senhor testou ele, fez experiência com Paulo, e depois dos 14 anos da sua conversão, ele foi consagrado como apóstolo de Jesus Cristo. Nós vemos que também ele escreveu, quando ele estava preso, ele escreveu a carta de Efésios. Ele mesmo fala: eu sou prisioneiro do Senhor. Então, amados irmãos,
Nós vemos que o apóstolo Paulo ele pregava com ousadia a palavra de Deus. Nós vemos que ele pregou junto com Paulo e Silas. Nós vemos que eles foram presos. Paulo e Silas foram presos. Ele orava e cantava. À meia-noite nós vemos que as cadeiras se quebraram. E o carcereiro não estava entendendo nada. Aquele milagre que Deus fez na vida dos seus escolhidos. E nós vemos, naquela mesma hora, o cárcere se arrependeu e ele se rendeu aos pés do nosso Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele pregou, ele ensinou a sã doutrina. Então, amados irmãos, hoje, nos dias atuais, devemos ensinar, devemos pregar a palavra de Deus. Continuando aqui, amados irmãos, o terceiro ponto fala o seguinte: Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. Então, amados irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre o desprendimento do obreiro. Então, o obreiro deve pregar a palavra de Deus, deve fazer a obra de Deus com amor. E Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, fala o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contato que cumpra com alegria a minha carreira e meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, a graça de Deus. Então aqui, amados irmãos, o apóstolo falando sobre o seu ministério. Então, ele fez a obra de Deus. Aqui fala sobre desprendimento. O obreiro deve realizar a obra de Deus, deve anunciar o Evangelho, deve ganhar almas para o reino, deve discipular, deve ensinar, deve cuidar. Então, amados irmãos, a função do obreiro, aqui fala as características do obreiro. Vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 2. Não, 2 Timóteo, perdão, amados. 2 Timóteo, capítulo 2. E 15, fala o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem se de vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, amados irmãos, aqui fala, tem que apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Então, aprovado em todas as áreas, na área conjugal, na área familiar, na área espiritual. Então, amados irmãos, o obreiro também deve amar a sua própria mulher, como Cristo amou a igreja. Então, amados irmãos, nós vemos também que o marido deve ser o obreiro deve ser marido de uma só mulher. Então, amados irmãos, aqui fala que maneja bem a palavra da verdade. Então, tem um conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras. Então, nós vemos, amados irmãos, que as características de um bom obreiro é ser um bom pai, amar os filhos, amar a esposa, amar Cristo, obedecer a palavra de Deus, ser luz em meio às trevas, ser crente verdadeiro, separado do mundo. Então, amados irmãos, nós vemos as características de um bom obreiro. Ele deve ser aprovado por Deus, amém? Aqui fala, continuando a leitura, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que não bastava isso. No versículo 28, ele disse: olhai para vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros, que olhasse para si mesmo. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de ser super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que somos intocáveis pela circunstância externa. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, nós devemos ter o cuidado pessoal como obreiro, se cuidar de si mesmo, preocupar com a nossa vida espiritual, ser um bom líder, ser um bom mordomo. Nós sabemos que Deus pôs nas nossas mãos para nós administrarmos bem. Então, amados, devemos, aqui fala que o obreiro, ele precisa se cuidar do corpo, da alma e do espírito. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, na higiene, em todas as áreas. E aqui fala, cuidar também da alma.
sabemos, amados irmãos, que a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. Nós vemos que quando a alma sente tristeza, o corpo se manifesta tristeza. Quando a alma sente alegria, o corpo se manifesta alegria. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o líder, ele deve cuidar de si mesmo e também da sua vida espiritual e também da igreja. Nós vemos aqui que o pastor, ele cuida do rebanho. Nós vemos que Jesus, ele é o bom pastor. Nós vemos lá em João capítulo 10. Abre sua Bíblia, João 10. Fala o seguinte: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo meu nome, e as ovelhas as traz para fora. Enquanto tira para fora, as suas ovelhas vai diante delas, e as ovelhas os seguem por conhecer a sua voz. Amados irmãos, vamos ler aqui a partir do versículo 11, 10 e 11. Fala o seguinte: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor... Então, amados irmãos, mercenário é aquele que prega, ao contrário, prega sobre prosperidade, prega e se enriquecer materialmente. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que todos vão prestar conta diante de Deus dos bons atos e dos maus também. E aqui fala, amados irmãos, que o versículo fala, continuando a leitura aqui, que não pastor de quem não são ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge, e logo arrebata e dispersa. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus, ele é o bom pastor. Nós vemos aqui que a parábola significa comparação. Jesus ensinando que tinha 100 ovelhas, uma delas fugiu, e nós vemos que Jesus, como bom pastor, foi ao encontro daquela ovelha que estava desgarrada, estava sumida. E Jesus encontrou ela e levou ela até nos ombros e curou as feridas, cuidou daquela ovelha e foi diante daquelas 99 novamente. Então, amados irmãos, nós vemos que o bom pastor, ele cuida das feridas, ele ama a ovelha. E aqui fala: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas suco. Então, o bom pastor, ele conhece até pelo nome e conhece as ovelhas. Então, amados irmãos, Jesus é o bom pastor. Então, amados irmãos, também o pastor, o líder, deve também fazer como Jesus, ser exemplo. Como Jesus falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, amados irmãos, o bom pastor é aquele que ensina, é aquele que cuida. Quando um membro não está indo na igreja, ele preocupa que aquele membro, visita aquele membro, porque sabendo por que ele não foi na igreja, vai visitar, vai saber qual o motivo da sua falta. Então, amados irmãos, ele vai ao encontro da ovelha. Então, amados irmãos, devemos fazer para agradar o nosso Deus. Então, o obreiro, ele deve ser bem estruturado, deve ser exemplo, tanto para a igreja, para a sociedade, para Deus primeiramente. Amém? E aqui fala, amados irmãos, o apóstolo Paulo apela para os obreiros: tenha desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. Então, deve desprender das coisas materiais, deve se preocupar com as coisas espirituais. O obreiro deve ser prudente, deve ser sábio. Então, amados irmãos, nós vemos que o Senhor, ele que dá sabedoria. Nós vemos que a sabedoria divina vem do alto. Não é sabedoria humana, mas sim a sabedoria. Se a gente pedir, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, amados irmãos, se nós pedimos sabedoria, o Senhor nos dá. Então, precisamos ter conhecimento humano, precisamos. Mas, irmãos, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus.
E aqui, amados irmãos, concluindo a lição de hoje, fala o seguinte: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da autoridade. Então, a autoridade é nos dias de hoje. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária. Então, nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus, ensinou os novos vocacionados a continuar a obra de Deus. Nós vemos que Timóteo ajudou Paulo. Nós vemos que Paulo e Silas e Timóteo, eles cooperavam, ajudavam o apóstolo Paulo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que aqui fala sobre os dias, é um despertamento para os novos vocacionados, ensinar ele. Nós vemos, amados irmãos, que é uma pessoa experiente. Então, nós vemos que a pessoa que tem mais experiência para ensinar os novos líderes. Então, amados irmãos, devemos ensinar dentro da palavra de Deus. Então, nós vemos aqui que é o ancião que ensina os novos obreiros a começar. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele aprendeu com Jesus. Nós vemos que Jesus, ele é mestre por excelência. Nós vemos que Jesus, ele ensinou os seus discípulos. O apóstolo também aprendeu com Gamaliel. Mas, amados irmãos, nós vemos que ele aprendeu com Jesus também. E nós vemos, amados irmãos, que mesmo ele sendo estudado com Gamaliel, ele aprendeu também com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a continuar fazendo a obra de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o despertamento do obreiro, aquele que tem mais experiência, aquele que tem mais conhecimento, ensinar os novos obreiros. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ensinava, ele enviava os obreiros para fazer a obra de Deus, como Timóteo, Silas. Eles foram cooperadores da obra de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui para cuidar do rebanho de Deus. São marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Então, amados irmãos, Deus, ele chama, ele capacita, ele ordena a fazer. Então, amados irmãos, nós devemos fazer a obra de Deus não por obrigação, mas por amor a Deus, primeiramente, à igreja e a todos os irmãos. Amém? Então, amados irmãos, nós vamos estudar no próximo vídeo. Espero os irmãos no próximo vídeo. Nós vamos estudar o seguinte tema. Será dia 5 de dezembro de 2021. Paulo e seu amor pela igreja. Então, aqui, amados irmãos, nós vemos que antes ele era Saulo, ele perseguia os cristãos. Nós vemos que Saulo, ele significa desejado, e Paulo, no grego, significa pequeno. Então, nós vemos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, mas mudou do hebraico para o grego. No hebraico é o Antigo Testamento, e no grego é o Novo Testamento. E nós vemos, amados irmãos, que então nós vemos no grego, ele sendo Paulo, nós vemos que é a mesma pessoa. Paulo e Saulo, queridos, né? A mesma pessoa. Então nós vemos que ele tinha um amor grande pela igreja tessalônica, né? Aqui nós vamos estudar no próximo vídeo. Que o amor, amados irmãos, ele supera todas as coisas. Nós vemos que o que é o amor ágape? É o amor de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que devemos amar. A Bíblia diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Então, amados irmãos, nós vamos falar sobre o amor. O amor, primeiramente, a Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados irmãos, vai ser uma lição maravilhosa. Nós vamos falar sobre o amor que Paulo tinha àquela igreja, a igreja tessalônica. Amém? Então, amados irmãos, espero os irmãos no próximo vídeo. E tá chegando a nova revista aí também. Vou colocar no rodapé para os irmãos aí. Nós vamos estudar sobre a supremacia das Escrituras. Nós vamos estudar sobre a palavra de Deus, as Escrituras. Nós vamos estudar sobre a Bíblia. Amém? Será uma lição maravilhosa. Nós estamos estudando também sobre a vida do apóstolo Paulo.
Está sendo maravilhoso. Amados irmãos, não perca a escola dominical. A escola dominical é uma fonte de aprendizado, tanto para a vida espiritual também, para nós aprendermos também, vivermos a palavra de Deus e praticarmos. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos nesta noite por tudo. Abençoa cada um que está assistindo este vídeo, possa sentir a tua presença, o teu poder, Pai. Abençoa cada um, Pai, com todas maravilhosas bênçãos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos.